Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o Hibernate Validator. Estamos aqui no Quarkus.io, o site oficial do Quarkus, e é onde eu recomendo que vocês procurem se informar mais sobre essa poderosa ferramenta. Aqui temos os guides. Hoje, ainda continuando com Data, vamos utilizar o Validation with Hibernate Validator. Clicando aqui, a gente vem para o guia. E para trabalhar com o Hibernate Validator, nós vamos precisar basicamente de três coisas. Importar a dependência, definir as restrições, né, as regras para o nosso modelo de entrada e adicionar a notação valid no nosso endpoint. Então, basicamente, são esses três pontos. Então, começando aqui por adicionar as dependências. Então, vou aqui adicionar no projeto, no bloco de dependências, Quarkus Hibernate Validator. Deixa ele atualizar. Segundo ponto é definir as restrições. Eu vou executar o projeto já. Então, basta no terminal na pasta do projeto executar o comando mvn quarkus:dev para a gente iniciar no modo de desenvolvimento. E podemos acessar então o localhost. Quando você não souber a URL que está o Swagger, coloque qualquer coisa aqui depois do 2.8080. Ele vai mostrar as URLs disponíveis, inclusive o link que está o Swagger. Então aqui eu tenho o meu Swagger UI, vou clicar, prontinho. Então, eu vou mapear, eu vou dizer as restrições para a entidade de compradores. Então ele tem os campos data de nascimento, e-mail, identificação, nome e renda. Então eu vou definir algumas regras. No caso, a gente utiliza o Hibernate, então a gente vai usar as notações do Hibernate Validator. Aqui no próprio guia traz alguns exemplos, mas eu recomendo muito também se basear aqui pelo próprio site do Hibernate. Então basta ver em hibernate.org, Hibernate Validator, tá bem no início, Documentation, e pegar a versão estável e tem aqui o guia em HTML. Então aqui do lado tem toda uma descrição de como você pode utilizar, quais são as limitações, né, as constraints, que são limitações ou regras que você pode colocar no seu objeto, para um campo do seu objeto, entre outras coisas. Tem também outras formas de utilizar o Hibernate Validator. Algumas estratégias de utilização, na realidade. Aqui eu vou contemplar a mais simples, que é adicionar as regras no corpo da sua classe e deixar que o Quarkus valide cada regra que a gente adicionou no corpo. Então, aqui no Get Starter nós temos o Setup Project, que já fizemos. No caso do Quarkus, a gente já coloca a dependência do Quarkus Hibernate Validator. Em seguida, nós declaramos as constraints. Deixa eu só... Running if... Declarando e validando. Aqui. Constraint Violation. Aqui, em Built-in Constraints, no bloco aqui 2.2.3, temos as nossas constraints. Então, no caso aqui, temos alguns exemplos, como assert false. Então, a gente vai checar se o valor de um campo booleano é falso. Caso seja verdadeiro, ele vai... no caso do Quarkus, ele vai retornar o status quo-6, indicando que o campo deveria ser falso. Assert true, ou seja, garantir que aquele campo está com valor true. Decimal max value,
Aqui você determina um valor máximo por um campo decimal. Também tem o valor mínimo. Temos o digit, agora eu não lembro. Temos o e-mail, que valida se a string passada está no formato de e-mail. Temos o future, que é para o tipo data, tipos de data, calendar, instant. Aqui tem toda a lista das classes que ele pode validar, né? Temos o future present, ou seja, pode ser no momento atual ou no futuro. Temos bastante notações, e o bom que está bem aqui tudo junto, podemos utilizar aqui para validar o nosso modelo. Se a classe ou o campo não é nulo, not empty, aqui ele já fala, pode ser um char sequence, ou seja, podemos validar uma string se ela está vazia, pode ser uma lista, um map, uma collection, né, um map, pode ser um list, um set. O not null, ou seja, podemos verificar qualquer tipo, pode ser qualquer objeto. String, se a string é nula, se o nosso objeto, o modelo é nulo, qualquer objeto. Negativo, aqui ele explica se é para decimal. Então nós temos uma gama de notações prontas para utilizar aqui no nosso projeto. Então vamos adicionar algumas regras aqui no nosso modelo. Eu vou utilizar esse aqui, comprador. Então, vejamos aqui. O comprador tem nome. Eu gostaria que o nome não fosse nulo, para começar. Not null. Então, se eu passar o nome nulo, a aplicação precisa reclamar e informar que o nome não pode ser nulo. Então, eu vou testar aqui. Eu vou remover o ID que não é necessário. O nome, eu vou remover o campo do nome. Com isso, ele vai passar nulo. Ou eu posso simplesmente realmente colocar o valor nulo. Então, enviando, eu recebi uma resposta com status 400 e informando que o campo nome, deixa eu aumentar aqui, vai ser mais fácil, o método post no comprador com o campo nome não deve ser nulo. Esse é a minha resposta. Outra regra que eu gostaria é a data de nascimento. Então, eu gostaria que a data de nascimento fosse no passado. Então, eu vou colocar um past. E agora, se eu adicionar data de nascimento, eu vou colocar 2022. Hoje é 20/7/2021. Então, eu vou colocar para o ano que vem. E vou executar. Com isso aqui, ó, já temos duas violações. A primeira é para o nome, que eu enviei nulo, e a segunda é para a data de nascimento, que deve ser no passado. Ele avisa aqui os dois. Outro item interessante é positive ou zero. Então a renda, eu não quero que ela seja negativa, ela pode ser positiva ou zero. No caso aqui, eu já tenho o campo renda preenchido com valor zero. Se eu executar, ele não deve reclamar, não reclamou. Porém, se eu enviar o valor -1 como renda, ele já reclama. E o campo renda deve ser maior ou igual a zero. Eu vou devolver aqui para zero. E vou deixar 2021 para a gente não ter tantas mensagens atrapalhando aqui a nossa visualização. O nome, além de não ser nulo, eu gostaria que ele não fosse em branco. Então, do jeito que está aqui, se eu passar, eu vou deixar aqui ainda como -1, para ele não salvar no banco. Então, se eu passar uma string vazia, uma string em branco, ele não vai reclamar do nome nesse exemplo. Então temos a data, que deveria ser no passado, eu vou colocar a data de ontem, para ele parar de reclamar. Porém, ele não reclamou do nome, perceba. Ele reclamou da renda, que está negativa, e reclamou da data, que está no presente, que deveria ser no passado. Então, um nome com string vazia, eu não gostaria que fosse aceito. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um not blank.
O Not Blank ele é interessante, porque clicando aqui, no caso do IntelliJ, ele permite que a gente veja o código, né, e a documentação. Então, clicando com o Ctrl e no Not Blank aqui, ele vai direto para a interface aqui. A gente tem a seguinte descrição. Os elementos não podem ser nulos e devem conter pelo menos um caractere que não seja espaço em branco. Então, se eu colocar como caractere apenas um espaço em branco aqui, ele também deve reclamar. Eu já adicionei lá a anotação, not blank. Então ele informa aqui que o campo nome não deve ser branco. Apesar dele já validar se é nulo, eu mantenho as duas notações. Quando for realmente nulo, eu vou ter uma mensagem diferente. E eu acho que fica melhor para o usuário identificar onde ele falhou na requisição. Então, temos o nome não deve ser nulo. Eu vou adicionar um valor. Nome teste. Então, ao executar, ele parou de reclamar do nome. Opa, a data ainda está com a data de hoje. Deixar a data de ontem. Ele vai reclamar somente da renda. Ok. Identificação. Ela é do tipo string. Então, eu gostaria que a identificação ela tivesse pelo menos... eu quero que ela tenha entre 9 e 15 caracteres. Então, eu vou colocar um valor mínimo de 9 e um valor máximo de 15. E para avisar o meu usuário, quando ele informar o valor errado, eu vou mudar a message. Eu vou informar o tamanho mínimo deve ser de... Aqui eu posso usar string template. Entre chaves eu posso colocar a palavra min e o valor e o tamanho máximo deve ser de max entre chaves caracteres. Com isso eu salvo. A identificação até aqui não reclamava com esse mesmo payload. A partir do momento que eu executo agora com essa nova regra, eu tenho a mensagem aqui informando o tamanho mínimo deve ser 9 caracteres, que é o valor que eu adicionei, e o tamanho máximo deve ser 15. Perceba que a minha mensagem não fala de 9 e não fala de 15. Ela usa as variáveis, ela usa os valores setados como variáveis para preencher esses dois campos. E-mail, esse é interessante. Basta simplesmente adicionar a tag e-mail. Então, até aqui eu não tinha essa reclamação, eu vou só aumentar aqui a identificação para não reclamar também, string de tamanho válido. Imagino que esteja dentro do tamanho, vou conferir. Acho que ficou muito grande. Ok. Treze caracteres. Bom. Ponto importante. Olhando aqui na documentação,
Clicando com Ctrl e clicando em Range, ele explica que o Range é utilizado para elementos numéricos, para valores numéricos, ou strings que representam valores numéricos, que não é o meu caso. A identificação ela está representando uma palavra mesmo. Então eu tenho outra notação, é o size. Eu vou clicar aqui. Então ela valida o tamanho de char sequence. É bem o que eu preciso. Então vou tentar novamente. Lembrando que tem 3 caracteres aqui, eu coloquei entre 9 e 15. Vou salvar o projeto e vou executar novamente. Pronto, parou de reclamar da quantidade de caracteres. Tá ok. E perceba também que o e-mail deve ser um endereço de e-mail bem formado. Eu posso trocar essa mensagem, mas primeiro vamos experimentar então enviar um e-mail no formato que a gente conhece. No caso, flaviodiminuto@flaviodiminuto.com.br. E perceba que ele parou de reclamar então do e-mail não bem formatado, digamos assim. Então eu posso, por exemplo, colocar o domínio.com e ele valida, pelo menos o campo e-mail, ele valida da mesma forma. Ele continua reclamando somente da renda que é inferior a 0. Eu vou zerar a renda. Então eu tenho o nome, eu vou mudar para Flávio Diminuto. Validator. E executar. Então, com todos os campos válidos, ele inseriu o registro no banco de dados e me retornou a resposta. Lembrando, como eu falei no início, um ponto importante é adicionar a tag valid. Então, eu estou utilizando o método post de compradores e aqui já está a tag valid que eu estava praticando antes. Então, é exatamente o endpoint que eu estou testando aqui, que é compradores, com o método post, e aqui ele está validando esse payload. Então, é isso. Então, para quem tem mais curiosidade ou tiver dúvida na hora de utilizar o Hibernate Validator, confere a documentação aqui do próprio Hibernate, a documentação oficial. Vem aqui em Constraint Validators, está aqui no bloco 2.3. Veja as constraints possíveis e a explicação, leia com calma e não é difícil, é simples, pede um pouco de prática. Uns campos legais que temos aqui também, que eu descobri há pouco tempo, nós temos, por exemplo, duração máxima, mas tá bem aqui, que é o CPF. Explica que é aqui, ó, CNPJ. Então, explica com a corporação registrada tal no Brasil. E CPF, nós temos validação de CPF. Eu ainda não testei, mas há também. Explica aqui que é a pessoa, né, o pagador de impostos, título eleitoral. Então são curiosidades, né? E é isso, gente. Então, esse é um pouco do Hibernate Validator. Recomendo muito seguir esse guia aqui do Quarkus. Lembrando, é sempre bom conferir aqui e aproveitar para estudar em cima da documentação oficial, dos guias oficiais do Quarkus. E até a próxima.